Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo sobre Neemias, uma semana começando. Eu espero que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada e que a gente já possa começar colocando a nossa vida diante de Deus e aproveitando esse estudo sobre Neemias. Nós estamos no capítulo 9, entrando agora no capítulo 9 e hoje nós vamos ver o bloco que vai dos versículos 1 ao 6. O que está acontecendo nesse versículo 9? Esse capítulo 9, o tema central dele é sobre Deus e sobre o que Deus faz, quem Deus é, o que Ele fez pelo seu povo e o que o povo, nós devemos fazer em resposta a Ele. Nós vamos ver algumas lições nesse sentido aqui nesse capítulo. Ele é uma grande oração e é uma oração que nós vamos dividir ela em 3 partes. Hoje, dos versículos 1 ao 6, nós vamos ver sobre a grandeza de Deus. Então, vamos lá. Como que a gente pode ver e perceber a grandeza de Deus nesses 6 versículos, nesse começo de oração do capítulo 9 de Neemias? A grandeza de Deus é vista, a princípio aqui, porque Deus aceita a nossa adoração. Pensa comigo, Deus é tão grande, Criador dos céus e da terra, um poder maravilhoso. E quanto mais a gente se aproxima de Deus e quanto mais a gente descobre sobre a grandeza de Deus, a gente começa a sentir como se nós não fôssemos dignos. A gente começa a perceber que é uma distância tão grande, nós, nas nossas deficiências, nos nossos pecados, que começa a dar medo da gente se relacionar com esse Deus. É a mesma coisa que aconteceu quando Pedro, no dia da pesca maravilhosa, ele olha para Jesus e fala: Senhor, sai de perto de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. O Senhor é grande demais. Essa é a mesma natureza, o mesmo sentimento que invadiu Pedro naquele momento. E que muitas vezes isso pode refletir na nossa vida. Mas Deus vira para a gente e fala: tudo bem, existe essa distância, mas apesar dela, eu escolhi me relacionar com vocês. Eu escolhi estar perto. Eu escolhi ter você perto de mim. Então, eu quero que você me adore. Eu quero receber a sua gratidão por tudo que eu faço por você. E isso é grande, isso é bonito demais. A gente poder se relacionar com esse Deus tão grande, de forma tão íntima e de forma tão pessoal. A palavra de Deus é uma das formas da gente buscar Deus nesse sentido. E por que é importante a gente estudar a palavra de Deus? Por que a adoração envolve a palavra de Deus? Porque é através da palavra de Deus que o Deus da palavra vai se revelar. E aí nós vamos poder nos aproximar cada vez mais desse Deus, aprender cada vez mais dele e servi-lo cada vez melhor. Então aí no versículo 2 e 3 a gente vê que o povo está buscando a Deus, e uma das formas que o povo usou para adorar a Deus, que está descrito aí, sabe o que foi? Confissão de pecados. Porque quando a gente percebe que a gente se aproxima de Deus, a gente percebe que algumas coisas não estão muito corretas na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa forma de agir. Então, quando a gente percebe isso, o que a gente tem que fazer em resposta a esse Deus, em resposta a esse amor, em resposta a esse desejo de relacionamento com esse Deus, nós temos que abrir mão dessas coisas que nos afastam de Deus. E aí o povo começa a fazer isso aqui. Ele dedicou um tempo à confissão de pecados, a jejuar, a se afastar das coisas que afastavam o povo de Deus. E aí aqui é interessante a gente observar, eu já comentei sobre isso em outros vídeos. Se a gente percebe um erro, um pecado, nós temos que correr na direção de Deus, pedir perdão e seguir em frente olhando para a graça de Deus. Porque se a gente fica apegado ao erro, apegado ao pecado, apegado à nossa imperfeição, a gente vai desanimar. A gente não vai ter forças para continuar. Mas quando nós fixamos os nossos olhos, quando a gente se concentra na perfeição de quem Cristo, de quem Deus é, aí nós podemos nos espelhar e ter um objetivo e seguir na direção desse objetivo. Aí sim a gente vai ter motivação, a gente vai ter força e a gente vai receber graça e força de Deus para, apesar das nossas fraquezas, a gente continuar. E esse é um dos convites que eu tenho para você, que a gente olhe para Cristo, para a perfeição dele, para o chamado dele, para o convite dele de relacionamento. E aí sim a gente vai ter motivação, força e direção para caminhar. No versículo 6, a gente vê outras questões
que nos chamam a ver e perceber a grandeza de Deus. E uma delas é que a grandeza de Deus é vista no seu cuidado com a sua criação. Deus não criou a gente, criou a natureza e largou tudo ao bel prazer, vivendo, né, acontecendo as coisas que tem que acontecer. Por mais que seja difícil, porque agora a gente está vivendo a história. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história de homens e mulheres de Deus, mas a gente já tem noção da história, a gente já sabe o que vai acontecer depois, então parece que é mais tranquilo para a gente aceitar alguns acontecimentos, quando Deus não responde algumas orações, ou quando Deus responde de uma forma diferente. Mas como somos nós que estamos vivendo agora e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, a gente às vezes fica meio aflito, a gente tem dificuldade às vezes para aceitar um não de Deus, para aceitar uma resposta diferente. Mas Deus não nos deixou largados aqui, Ele está cuidando de tudo e a gente precisa ter essa confiança. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde o ventre, Ele contou os nossos dias, que nem um pardal cai sem Deus saber ou fica sem alimento, que nem um fio de cabelo cai sem que Deus saiba, porque Ele sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça. E aí você quer me dizer que Deus está ali em cima, sentado no trono, só olhando a desgraça humana e falando: vamos ver o que eles vão arrumar, estou aqui só para assistir agora o que está acontecendo aí embaixo. Não, Deus está cuidando da sua criação e nós precisamos crer e viver confiados nessa promessa. Outra grande prova da grandeza de Deus e que a gente tem que descansar e deliciar nessa verdade é que Deus é o Criador do universo. Como que eu vou ficar duvidando do poder de Deus se Deus é o Criador do universo? É igual o povo no deserto quando Deus mandou o maná e falou: ó, não pegue mais do que você precisa para o dia. O povo saiu juntando como se fosse para juntar para uma semana inteira. O mesmo Deus que mandou um dia falou que vai mandar no outro. Creia, você não tem por que duvidar. Deus abriu o mar, Deus matou os inimigos, Deus deu carne onde não tinha carne. Você está duvidando? Confia na palavra desse Deus. Ele já te deu muitas provas de que você pode confiar nele. Mais uma prova da grandeza de Deus é que os exércitos do céu o adoram. Está aí no texto que a gente leu, nesse bloco aí que a gente está estudando. O texto diz que o exército do céu adora, reconhece aqueles que podem ter um relacionamento mais próximo, vê as obras de Deus, vê as decisões ali, vamos dizer assim, sendo tomadas. Adoram a Deus. A Bíblia diz, inclusive, que o próprio diabo adora a Deus e se curva diante dele nesse sentido. O diabo não quer relacionamento, não quer viver perto de Deus e fazer a vontade de Deus, mas precisa reconhecer a grandeza de Deus. E a gente precisa engrandecer e adorar a Deus por isso também. E por fim, a gente precisa entender que como começo de oração, que como começo de forma de adoração, nada melhor do que a gente começar engrandecendo e nos concentrando na grandeza de Deus, como esse começo de oração está fazendo. Quando a gente começa a olhar para Deus, a gente percebe que a gente tem muito mais o que agradecer do que às vezes pedir ou reclamar. Se a gente olhar só para os nossos problemas, para os nossos desejos, para o que a gente quer que aconteça, aí talvez a gente vai achar que Deus está em dívida com a gente. Mas quando a gente olha primeiro para Deus, para tudo que Ele já fez, em resposta a esse reconhecimento a gente vai falar: Deus, obrigado, nossa, o Senhor fez muito mais do que eu merecia, nossa, o Senhor está cuidando realmente bem de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor fez isso me livrou disso, abriu a porta para isso, e a gente começa a perceber a grandeza de Deus na nossa vida. Então, o meu convite para você hoje, nessa oração e nesse bloco de estudo de Neemias, tire um tempo hoje, comece a listar tudo que você pode agradecer a Deus, e no final você vai perceber a grandeza de Deus, a grandeza do cuidado de Deus pela sua vida. E aí você vai ter muitos motivos para agradecer. E aí você vai poder engrandecer esse Deus e viver tudo que Ele tem para você. E aí você vai poder reconhecer a grandeza dEle a cada dia na sua vida. Vamos fazer desse um desafio para a nossa semana? Está lançado o desafio aqui então. Se você quiser, joga aí nos comentários, compartilha comigo, compartilha com as outras pessoas que estão assistindo, para nós nos encorajarmos uns aos outros em fé e unidade como família. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.